Vamos testar algo novo. Caso vocês não gostem, deixe seus comentários aqui abaixo. Dito isso, solte a abertura. Fale, observadores! Eu já fiz 2 vídeos sobre crossovers, onde falei sobre o esperado encontro entre Vingadores e Liga da Justiça com o roteiro de Kurt Busiek e arte de George Pérez, e o encontro de Batman com as Tartarugas Ninjas nas mãos de James Tynion IV, com artes de Fred L. Williams no primeiro e no segundo encontro e Jeremy Conwell no terceiro. Mas em ambos eu falei brevemente sobre o grande encontro entre DC e Marvel, que gerou 3 minisséries onde o foco central, de certa forma, era o personagem Axel Asher, também conhecido como Acesso. Ele foi escolhido por uma pessoa que era responsável pela conexão dos universos Marvel e DC, e enquanto os 2 universos eclodiram em uma guerra entre os personagens, Acesso tentou acertar tudo e gerou um novo universo, chamado Amalgama. E é sobre ele que eu quero falar. Assim, sei que muitos não gostam muito do universo Amalgama, mas foi uma forma interessante de criar algo diferente e novo, ainda mais que era nos anos de 1990. Tá, eu sei que Amalgama era consequência desse período, mas eu decidi reler as histórias e, sinceramente, ainda me agrada, pois vemos coisas totalmente esperadas e inesperadas ocorrendo nesse período, e um deles é o Garra das Trevas. O personagem era uma junção de 2 personagens mais famosos das editoras na época, Wolverine e Batman, e na história ele enfrentava o Hiena, que era uma junção do Dentes de Sabre e Coringa. Na sequência tínhamos o Super Soldado, que juntava Superman com Capitão América de uma forma bem intrigante, pois a fórmula que usava para dar as habilidades de Steve Trevor, sim, era ele, veio de células alienígenas de um bebê encontrado em uma nave. Então, após ser exposto a uma grande dose de energia solar, ele ganhou superpoderes. Sua primeira história acontece no presente e ele enfrenta o Caveira Verde, que é o seu inimigo, Lex Luthor, que usou dos artifícios para sobreviver com o passar dos anos. Ainda tínhamos a Amazona, onde a mutante Ororo, após sofrer um naufrágio causado por Poseidon, é resgatada e criada por Hipólita e Temícera, e, quando se torna adulta, assume o traje da Mulher Maravilha e volta ao patriarcado. Temos Diana? Com certeza, mas ela toma um outro rumo, se juntando a Steve Castle, o Justiceiro, nas histórias Balas e Braceletes. E sim, nesse universo Amalgama juntaram Steve Trevor e Frank Castle. Lógico, Garra das Trevas, Super Soldado e Amazona. A Trindade Amálgama fazia parte de um supergrupo, os Vingadores da Justiça, que aparece na história de Liga da Justiça X, que era liderada pelo Sr. X, que era um Skrull com o nome de John Jones. O grupo era formado por Apollo, que juntava o Ray com o Ciclope, Fênix Flamejante, que uniam Jean Grey com a personagem Fogo, Mercury, que unia Pietro com o Impulso, Carrum, que junta Manto Negro com o Gambit, Cercius, que une Vampira com Cigana, Mariner, que é Namor com Aquaman, e Rastejante Noturno, que juntava Rastejante com Noturno. Assim, como eu disse, aparecem os Vingadores da Justiça, e além dos personagens já citados, temos Capitão Marvel, que nada mais era do que Shazam, que na época era conhecido como Capitão Marvel, com Marvel, que também foi chamado de Capitão Marvel. Gavião Anjo, que unia o Mutante Anjo com o Gavião Negro. Gavião Arqueiro, que vestia um traje verde. Golias, que era o Oliver Queen. E Canário, que unia Canário Negro com Arpia. Bruce Wayne se torna um agente da SHIELD, que precisa enfrentar o Caveira Verde e sua filha, Selina Luthor, a Hidra Suprema.
que tinha como aliados o Barão Zero, uma junção de Senhor Frio com Barão Strucker, Bazooka, que unia o personagem de mesmo nome com Bane, e Deathlock, que junta dois personagens da Marvel, o próprio Deathlock com Meia-Noite e o personagem Jason Todd. Do outro lado de Bruce Wayne estavam Caçadora, ou Barbara Hardy, que unia Barbara Gordon com Felicia Hardy, e Asa da Lua, que era o alter ego de Dick Grayson, juntando o Cavaleiro da Lua com Asa Noturna. Também temos a X-Patrulha, que misturava o Patrulha do Destino e Jovens Titãs com X-Factor. Então vemos a história misturar Niles Caulder com Cable, surgindo Niles Cable. Ainda temos Dominó com a Mulher Elástico, ganhando o nome de Janet Van Dyne, ou seja, a Vespa. Scalp usando o Dial H, do Disque H para Herói, para fazer suas transformações. Garfield Logan com Hank McCoy. Shatterstar com Coriander e Colossus com Homem-Robô e Cyborg. E mais tarde surge Jericho, que junta o rapaz com dom de dominar corpos com o mutante Sanguessuga. Membros dos Morlocks e da Fundação Futuro e X-Men. Uma versão jovem de Cable da Era do Apocalipse. Assim, eu sei que eu não tenho o costume de fazer isso, mas as pessoas vêm assistindo aos vídeos e esquecem de se inscrever. Então, já peço, se inscrevam e se estão gostando, já deixem um like aí. Caso não estejam, pode dar o dislike. É aquele feedback que entre a gente. E não se esqueçam nunca do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Seguindo, um dos maiores amálgamas de todos ocorre em Speed Demon, pois vemos três personagens juntando-se a um. Blaze Allen se torna o demônio Etrigan, com um crânio flamejante no lugar da cabeça. Ou seja, temos Barry Allen misturado com Johnny Blaze, e quando ele se transforma, vira a junção de Etrigan com o motoqueiro fantasma. Mas, ao invés de usarem uma moto, eles são um velocista, ou melhor, ele é um velocista, falei em plural. Nessa história ainda temos Pigmeu juntado com Oberon, Cristales unida ao Senhor Milagre e Blob mesclado com Chunk. Os Guardiões de Oa são misturados com os Vigias e a tropa dos Lanternas Verdes é fundida com o Estigma, personagem que surgiu na série dos quadrinhos Novo Universo, que em breve eu devo falar sobre ela. Essa história ainda tem Espectro juntado ao Pesadelo, Duende Verde misturado com Duas Caras, Homem-Areia com Homem-Borracha e, por incrível que pareça, Espantalho é uma mistura de dois personagens com o mesmo nome de ambos os universos. Com o que a DC não processou a Marvel por isso, bem, ainda é um mistério. Bem, e falando disso, temos o Doutor Mistério, que segue acesso, querendo descobrir como manter o universo ativo. O mistério é uma mistura de Doutor Estranho com o Senhor Destino, mas quem usa o elmo de Nabu é Charles Xavier. O Doutor Mistério tem como seus caçadores o Skunk, onde Bruce Banner vira Solomon Grundy, Jade Nova, que mistura a filha de Alan Scott, Jade, com a Arauta de Galactus Nova, e Feiticeira Branca, que junta Wanda Maximoff com Zatanna Zatara. E como ajudante do Doutor Mistério temos Mix, que era a junção do Sr. Mxyzptlk com Wong. Além disso, Homem-Aranha foi juntado com o Superboy e virou Spider-Boy, que vivia no Cadmus. O projeto Cadmus, por sinal, se torna o santuário dos cientistas do universo Amalgama. Temos Reed Richards, Otto Octavius, Ray Palmer, Hank Pym, Kurt Connors, Debbie Donovan, Double X e Tom Harper. Este último junta o personagem Guardião com o Anjo, personagem criado na Timely Comics, ou seja, na era de ouro dos quadrinhos da Marvel Comics. No Cadmus ainda temos o senador Ben Rock Green, a agente da S.H.I.E.L.D. Sue Ace Storm e seu irmão Johnny Red Storm, que, juntos ao professor Reed Richards, viriam a se formar os Desafiadores do Fantástico, que enfrentam o Galactiac, que unia Galactus com Brainiac.
Também tivemos as Assassinas, que eram uma dupla formada por Demônia e Ninja Felina, que enfrentavam Mortífero, Letal e o Grande Questão. Na mesclagem ficou assim: Demônia era uma mistura de Exterminador com Demolidor. Ninja Felina era uma mistura de Mulher-Gato com Electra. Mortífero era Pistoleiro e Mercenário. Letal era Craven e Mulher-Leopardo. E Grande Questão era Wilson Fisk com o Edward Nigma, o Charada. A série viajou no tempo e juntou Geração X com Jonah Rex, criando a Geração Rex, onde Jonah Rex era o líder, sendo uma mistura do pistoleiro Jonah Rex com o personagem Câmara. Em sua gangue tínhamos os gêmeos Aurora Cinnamon Trigger, Estrela Polar Trigger, que une os gêmeos da Tropa Alpha com os gêmeos do Gatilho, além da personagem Cinnamon. Também temos Madame Banshee, que junta a personagem Banshee com a personagem Madame Calibre 44. Caçador de Escalpos, que junta Derme com o Escalpador, o Escalpelador, sei lá, um negócio desse assim. A Chicote Branca, que junta a Rainha Branca, Emma Frost, com a personagem ou personagem Chicote. Retribuição, que une Cabelo de Fogo com o Mutante M, entre tantos outros. Uma das junções mais estranhas para mim ficou com Lanterna de Ferro, onde vemos a junção de Tony Stark com Hal Jordan, enfrentando Madame Safira, que junta Pepper Potts, Madame Máscara e Safira Estrela em uma só personagem. Outra também foi a união de Magneto com os Homens Metálicos nas duas histórias de Magneto e os Homens Magnéticos, onde Eric Magnus é irmão de Will Magnus e transformou os robôs em níquel, atimônia, bismuto, cobalto e ferro, que foram criados com base na Irmandade Mutante. Assim, como mencionei balas e braceletes com Diana e Justiceiro, na história surge os Asgodeuses, que são assim uma miscelânea com os novos deuses e entidades divinas da Marvel Comics. Assim sendo, temos Thanoside, Grande Titânia, as Fúrias Femininas, a Vovó Harkness, mas eles ganharam uma edição somente deles, tendo como personagem central Thorion, que seria filho de Thanoside, mas que foi criado pelo Odin Supremo. Conhecemos Lockdsad e, para fechar de forma bem escrachada, tivemos Lobo, o Pato, que juntava o caçador de recompensas espacial Lobo com Howard, o Pato. Nem todas essas histórias chegaram a ser publicadas aqui no Brasil. A editora Abril, na época que publicou DC vs Marvel, lançou somente 12 dessas histórias, em 4 edições em formatinho. Mas, durante a minissérie Acesso Ilimitado, vimos o retorno das amalgamas na última edição, quando o Acesso perde o controle unindo os heróis da DC e da Marvel novamente, para enfrentar as amalgamas dos asseclas de Darkseid com a Irmandade Mutante. Amalgama foi uma aventura maluca, definitivamente, muitas vezes descontrolada, mas que serviu como um fim para uma era das trevas nos quadrinhos. Pois a mesclagem de personagens da DC e da Marvel serviu para que mostrasse a ambas possuíam ótimos personagens que, mesmo misturados e juntados, poderiam fornecer ainda histórias interessantes nas mãos de bons roteiristas. Foi isso que teve durante toda a amalgama. Sei que existem muitos que vão discordar de mim e achar que a amalgama foi uma perda de tempo. Mas, com o retorno dos crossovers da DC e da Marvel, vejo uma bela possibilidade de alguns voltarem, mesmo que muitos não queiram. Eu vou estar procurando as revistas de amalgama em sites sebos, né? Só sebos que você vai encontrar. Isso não foi publicado mais. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês estarem acessando e, quem sabe, lendo. E eu já peço a todo mundo, se gostou do vídeo, deixa o like aí, se não gostou pode dar o dislike, aquele feedback que entra, a gente comenta aqui embaixo. Assim, compartilhe o vídeo, jogue esse vídeo para frente para trazer mais pessoas. Aqui é o Velho na Torre. E outra coisa que eu peço, que eu pedi no metade, pedi no começo, eu peço agora para vocês. Faz aquele grande favor para mim, aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se, clique nesse botão
E não esquece, nunca, do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui!